óculos desde sempre, eu acho, né? Me lembro de ter ido no oftalmologista depois de uma inspeção na escola, quando eu estava no pré, no Henri Duplan, e desde então eu preciso usar lentes corretivas. Quem usa óculos já entrou debaixo do chuveiro de óculos? Comum. Quem é que já dormiu de óculos? Porque o que acontece? Sem os nossos óculos, a gente não consegue ver direito. É ou não é? E o que acontece? A gente começa a pensar que isso aqui, meu Deus do céu, coisa triste, que isso aqui faz parte da gente. Porque isso nos corrige uma falha que nós temos no nosso corpo. O Renan com certeza não está enxergando da melhor forma, nem a Sandra, né? Porque eles decidiram não vir de óculos. Eu quebrei muitos óculos na minha vida quando eu tinha televisão no quarto e... irmão, desculpa, é uma pregação isso, fica tranquilo. Nós vamos chegar lá. Né? Eu tinha uma televisão no quarto e eu dormia de óculos. Né? E aí tu dorme assim, o óculos começa a amassar até o dia que ele quebra. Né? E como eu sempre usei óculos e enxergo realmente muito mal, daqui eu não defino quem é quem, irmão. Entendeu? Ainda mais agora que tá todo mundo meio barbudo, meio com cabelo meio igual, né? Fica todo mundo igual. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente tem alguma coisa que nos faz completo, essa coisa começa a fazer parte da gente. Começa a fazer parte de quem nós somos. Eu mostrei esses tempos uma foto para os guris da fase lá, que eu estava sem óculos, e não é o senhor, seu Maurício, está sem óculos. Eu disse assim, não, peraí, cara, o óculos sai daqui. Abre a tua Bíblia comigo, vamos lá. Um homem que estava no meio da multidão, aliás, Lucas 12, 13, tá certo? Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse, Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou dizendo a todos, prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola. As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar, eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que é que eu vou fazer? Já sei, disse a si mesmo, vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei toda a minha colheita junto com tudo o que tenho. Então direi a mim mesmo, homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, seu tolo, essa noite você vai morrer. Aí, quem ficará com tudo o que você guardou? Jesus concluiu, isso é o que acontece com aquelas pessoas que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Irmãos, por que eu falei de ser inteiro, de ser suficiente? Quando nós começamos a falar sobre esses textos aqui em Lucas 12, você vai se lembrar, nós estávamos falando a respeito de sinceridade e de falsidade. Lembra disso? Que tudo aquilo que está coberto vai ser descoberto. Nós falamos também a respeito de como nós professamos a fé que nós cremos. E falamos sobre aquela história de nós aceitarmos a Jesus publicamente. Lembra disso? E quando nós falamos que nós devemos aceitar a Cristo, receber a Ele publicamente, nós falamos a respeito dessa interpretação correta, que fala a respeito de nós homologarmos isso aqui entre os homens, para que Cristo homologue esse compromisso diante dos anjos de Deus.
Eu quero perguntar para você uma coisa. Nesse texto, quem já tinha ouvido esse texto? Quem hoje não está com vontade de levantar a mão? É que eu estou com um momento, novidade, eu estou com as mãos livres, né? Não sei o que fazer. Eu estava olhando o vídeo do outro e você não tem que parar de mexer a mão, né? Tá demais, né? Esse texto é triconhecido. Muita gente, e eu inclusive, uso esse texto para ilustrar várias pregações. E via de regra, essa pregação é no seguinte sentido, que nós não devemos dedicarmos a nossa vida a acumular riqueza, sim ou não? Não é isso que normalmente quando a gente olha para esse texto, a gente interpreta? Que nós não devemos ficar procurando encher a nossa vida de tarefas de maneira em que vamos acumular riquezas a ponto de pensar que a satisfação da nossa vida está em acumular riquezas. Mas eu pergunto para você hoje, irmão, está errado sermos dedicados no trabalho? Está errado sermos dedicados no trabalho? Está errado nós decidirmos montar uma empresa e dedicarmos o nosso talento a essa empresa e procurar fazer tudo o possível para que ela dê certo? Está errado isso, irmão. Aonde está o limite daquilo que é aceitável? Está errado começarmos um relacionamento e nos dedicarmos a essa pessoa em um relacionamento. Aonde está a linha fina que separa aquilo que está excedente daquilo que é o que nós devemos fazer? Como é que eu sei que se pelo simples fato de eu fazer hora extra no meu trabalho, de eu me dedicar para ser bem visto pelo meu chefe? Oh, vocês viram isso? Deus está falando com alguém aí. Vocês viram os anjos ecoando? Mais alguém ouviu isso aí, irmão? O Leandro está lutando ali até o final da pregação, vai dar certo. Daqui a pouco eu vou sair com a voz do Darth Vader aqui, né? Vai saber. Mas assim, até que ponto a gente está procurando satisfazer um desejo egoísta, uma vaidade, Até que ponto a gente pode se empenhar no nosso trabalho, na igreja? Pensa comigo, irmão. Hoje teve uma música ali que o Leandro fez um solo ali, né? Nem me lembro qual delas era. Continua sendo bom. Até que ponto está errado fazer um solo na igreja? Até que ponto está errado o baterista fazer um blululululul, daqueles que dura meia hora ali, Renan? Aonde é que está a linha que separa isso? Porque eu também posso pegar e depois de fazer um solo, me sentar diante disso e olhar para o meu celeiro e pensar, nossa, como eu sou um baterista bom. Ou não? Nossa! Aonde que está a linha que separa essas coisas? Você já ouviu essa mensagem? Já disseram para você, ousadamente, deixa eu chegar aqui. Já disseram para você que você está errado se você for igual a esse homem que acumulou as suas riquezas no celeiro. Não disseram para você que você está errado com isso? Você já ouviu essa mensagem, sim ou não? Sim, a maioria diz que sim. E aí você ouviu que está errado juntar suas riquezas no celeiro. Quando sobra dinheiro na tua conta, tu faz o que com ele? Não sobra, né? Tá difícil para todo mundo, irmã, eu sei. Tem gente que acha que o que sobra é o limite, aquele que aparece no banco. Opa, tô sobrando. O Banrisul diz que eu tenho mais 3 mil. Daí disse, não. Esse não é teu. Mas, pensa comigo. A gente compra um monte de coisa, né, cara?
Mas quando a gente tem algo a mais, esse a mais que a gente tem, a gente faz o que com ele? Porque a gente trabalha para ter esse a mais, cara. Às vezes a gente trabalha muito mais do que a gente consegue ganhar depois que a gente trabalha, né? É porque a gente gasta bem também. Pensa comigo, não. Tá errado eu pegar o meu dinheiro e investir na bolsa de valores? Sei lá, eu não entendo nada disso, que não sobra também. Tá errado fazer isso, irmão. Agora, eu não estou fazendo essa mensagem aqui para você pegar o dinheiro que sobra e dar para nós fazer a obra da igreja lá, irmão. Fica tranquilo. Eu estou dizendo isso, cara, porque a gente não sai distribuindo o que nos sobra. A gente não sai distribuindo o que nos sobra. A gente junta lá. Você tem conta no banco. Você sabe para que serve. Quando você ganhou um dinheirinho a mais lá, você ficou faceiro. Eu me lembro quando o pai sobrava alguma coisinha, o pai juntava e botava dentro do roupeiro. E eu era pequeno, porque quando sobrava é quando eu era pequeno. Ele me chamava no quarto e me dava o dinheiro para me contar. E eu contava aquele dinheiro. E eu pensava, nossa, é muito dinheiro, nós estamos ricos. Mas claro que não era. E ele dizia assim, não, Maurício, agora é teu esse dinheiro, tu tem que cuidar. E de vez em quando ele vinha me pedir emprestado, o meu dinheiro. E eu pensava que que aquilo ali me dava poder na nossa casa. Inclusive, uma vez, quando a mãe me xingou por algum motivo, eu disse, não, peraí, mãe. Quem pagou a conta da luz fui eu. Onde é que está a linha que nos separa? A gente ouve essa pregação há quanto tempo? E o que está errado em trabalhar e ser recompensado por trabalhar? Qual é a leitura que você faz? Você tem que trabalhar menos? É isso que você lê? Eu sei que tem gente aqui que tem que trabalhar menos mesmo. Mas é que às vezes a gente acumula tanta despesa que a gente precisa trabalhar para correr atrás. Mas não estamos falando disso. Você olha para esse texto e vê esse homem que tem uma grande colheita e às vezes você lê que você precisa trabalhar menos. Porque se você tem algo sobrando lá na sua casa, é porque você trabalhou demais. E você faz a leitura que você tem que trabalhar menos. Eu tenho que me dedicar mais para a família, para a igreja. Eu já ouvi essa pregação quando eu reclamava para o pastor lá que eu não tinha tempo para ensaiar, para estar na igreja nas atividades. E a gente ouvia essa mensagem, dizendo, louco, o que tu vai fazer com o dinheiro que tu tem? E eu ficava pensando que eu estava errado em trabalhar. Inclusive, essa mensagem já levou muita gente a abandonar o trabalho e ir para a missão. Porque se eu não tenho que acumular, se o dinheiro não me torna, não é a minha riqueza, como Deus não me acha rico porque eu tenho dinheiro, porque é isso que diz, não é? Não é isso que está dizendo. Mesmo que tenha muito para Deus, essa pessoa não é rico. Eu disse, eu sou louco, o dinheiro é até do diabo, é. O dinheiro até é do diabo. Irmãos, o que está escrito ali? Primeiro, as terras de um homem rico, versículo 16, né, já na primeira fala, as terras de um homem rico deram uma grande... As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Quem é que decide o quanto vai colher uma plantação? Porque se tu planta sempre a mesma coisa, pode variar se vai ser uma grande colheita ou uma colheita ruim. Sim ou não? Se tu tem uma árvore de laranja, quem é que decide se nessa temporada vai dar bastante laranja ou vai dar pouca laranja? Quem é que decide isso, irmão? É quanto tu bota adubo em volta do pé de laranja, que tem 20 anos já? Já aconteceu com vocês? De um pé de laranja que está acostumado a ver e colher, num ano deu um monte, no outro ano deu nada. Quem é que decide isso, irmão? E se é o tempo, a temperatura, a geada, sei lá, quem é que decide como é que o tempo vai ser? É o buraco da camada de ozônio. Não, para com isso. É Deus, é ou não é? É o mesmo que decide
se o cabelo da Valentina vai ser crespo ou vai ser liso. É o mesmo que decide se ela vai ser grande ou se ela vai ser pequena. É o mesmo que decide como as coisas nascem. Porque as terras desse homem deram uma grande colheita. Quem decidiu que ele ia ter muito não foi ele. Ele não trabalhou um dia a mais para ter uma grande colheita, irmão. Você está entendendo isso? Que você passou 20 anos na igreja e sempre viu e pensou que trabalhava demais e estava errado trabalhar demais. Por causa da terra que deu uma grande colheita. O homem não trabalhou mais. Foi Deus que resolveu dar mais para ele. O problema desse homem não era ter muito. E eu não estou aqui falando isso para pregar a prosperidade, que você tem que trabalhar e ganhar muito. Não. Mas o problema desse homem foi quando Deus falou para ele, depois dele ter decidido juntar tudo aquilo que ele tinha, sentar e olhar para o seu celeiro, com tudo o que ele tinha dentro, e pensar, agora sou um homem pleno, agora sou um homem completo, porque eu tenho tudo o que eu quero ter. O que Deus falou para ele? Tolo, louco, amanhã pedirão a tua alma, amanhã você vai morrer, e para quem você vai deixar o que você tem? O problema não é trabalhar muito, trabalhar pouco, quem é que vai ter e quem é que não vai ter. O problema é que aquilo que o faz pleno é ter coisas e não estar cercado de pessoas para dividir o que ele tem. Eu não tenho para quem. Imagina alguém rico e sozinho. Você já imaginou alguém rico e sozinho? Todo mundo que é rico é sozinho, irmão. Todo mundo que é rico é solitário. Eu estava olhando esse tempo, já falei algumas vezes aqui, porque eu olhei uma vez só, não fiquei olhando também muitas vezes, também olhei alguns minutos, nem sei se deu um minuto. Vamos ser sinceros. Do documentário do Cristiano Ronaldo. Era uma tristeza aquele negócio. Ele lá fazendo aqueles negócios, um filho coitado, junto, coitado, sei lá se é coitado também, enfim. Mas estava lá só os dois numa casa que era do tamanho de Charqueadas. E aquela criança, para passar um tempo com o pai, passava fazendo ginástica. Sou velho falar ginástica, né? Meu Deus! Fazendo musculação e atividade, não sei lá o quê. Aquelas coisas lá. Crossfit, agora é um moderno. Por quê? A loucura desse homem era pensar que aquilo que o tornava completo, eram as coisas que ele poderia comprar, com a riqueza que ele pôde ter, a partir do seu trabalho, mas a partir da sua conquista. Porque esse homem pensou que a satisfação da sua vida estava nas suas mãos. Irmão, eu não estou aqui para dizer para você, hoje, que o que você precisa fazer é investir nos teus amigos. Porque isso você já sabe. Porque não existe igreja sem homens e mulheres que amam uns aos outros. Sim ou não? Mas existe muita gente usando como argumento para não viver uma vida dedicada onde quer que está, porque acha que tem que dividir o seu tempo para conquistar pessoas. Eu quero dizer para você, esse texto fala de sinceridade. Nós estamos falando aqui de um tempo em que Jesus decidiu tirar o cobertor de cima da tua vida. Tirar essa manta que estava sobre a tua vida
para que você visse que não tem como se esconder de Deus. Você entende isso? E se você quer professar a Cristo e andar nele e com ele, aceitando ele como Salvador da sua vida, manifestando a tua fé publicamente, se você quer isso, irmão, você precisa entender que não tem como esconder nada de Deus. Nada. Por isso, olha para o irmão que está do teu lado aí. Dá um sorriso para ele. Eu disse que não ia pedir para você falar nada, né? Eu quase fiz isso. Segurei. Estamos num compromisso aqui de acabar com esse negócio de falar para o irmão do lado. A gente está aqui para entender que nós somos inteiros em Cristo. Nós somos completamente satisfeitos em Cristo. Sabe o que é ser satisfeito em Cristo, irmão? É tudo o que você precisa e de quem você depende ser Ele. Eu fiz uma pergunta e eu vou seguir nessa pergunta até o final desse capítulo. A respeito de quem você vive a vida que você vive. A respeito de quem você responde com a sua vida a quem que te pergunta. Você responde a quem? Se você se dedica na sua empresa para fazer um grande projeto e que vai render muito dinheiro para o seu chefe e vai render até algum dinheiro para você, mas você responde a quem com a sua vida? Se você está satisfeito em Cristo, você não vai se preocupar com a forma com que você trabalha. Você não vai ser um bom funcionário. Você não vai dedicar horas para aquilo ali. Se você é satisfeito em Cristo, você vai fazer isso sim, mas você vai saber que não é a falta do dinheiro ou a gratidão do teu chefe que vai te pressionar a isso. Porque você não depende do seu dinheiro. Você depende de Cristo, irmão. Porque você já teve muito dinheiro e passou trabalho. E você já teve pouco dinheiro e continuou vivo. Já contei essa história para vocês. Uma vez lá no trabalho, um guri tentando me intimidar, pela primeira vez que me viu, disse para mim assim: "E aí, seu Maurício, me diz uma coisa. E se eu lhe encontrar na rua e apontar uma arma para o senhor?" Eu pensei um pouco, na verdade, é óbvio. E eu disse para ele: "Cara, se tu apontar uma arma para mim, eu não sei o que vai acontecer." Ele: "Como assim, seu Maurício?" "Eu não sei o que vai acontecer, cara, porque a minha vida depende de Cristo. E se for a hora de eu morrer, vai disparar essa arma e eu vou morrer. Mas agora, se Deus não quiser que eu morra, tu pode ficar batendo aí que tu não vai conseguir nada, cara. Porque a minha vida não está nas tuas mãos. Porque eu entendo, nem sempre, porque a nossa fé é complicada. Quando a gente está no dia 1º com a conta no vermelho e no dia 2 tendo um monte de conta para pagar, a gente começa a pensar que a gente não é um bom marido, um bom pai, um bom chefe de família. Porque a gente fez um monte de coisa errada. A gente comprou o que não devia e tudo mais. E agora eu já não sou mais alguém. Eu disse: não é por causa que a conta está no vermelho que tu não é. Porque se você tivesse muito dinheiro e tivesse comprado um monte de porcaria, tu também seria tão ruim quanto antes. Porque não é essas coisas que te definem. Não são essas coisas que te definem, irmão. Mas quem é que tu é? No final das contas, a gente pensa que a gente é essa lata que a gente consegue demonstrar. Mas Deus está num tempo que Ele tira os nossos rótulos. Chega! Vamos parar com a palhaçada, irmão. Você não consegue enganar nem a tua mulher, vai querer enganar a Deus. Você não consegue enganar os teus filhos. Você conta para ele a história da carochinha, ele chega no colégio
e um guri tirando meleca conta outra história, ele acredita nele e não em ti. Sabe por quê? Porque aquele ali está falando a verdade. Ah, é que o teu pai te disse que é a cegonha. Não, peraí que eu vou te mostrar aqui como é que é. Ó. Eu tenho aqui no meu celular. Ó. Ele, pai safado. E é crente ainda o pai me contando mentira. Que é a cegonha. Você não consegue enganar. O Marcos vai contar para ele. Né? Eu estive lá no Williams esses tempos. E ele falou, e o Davi contando. E aí o Marcos faz não sei o quê. O Marcos, mas meu Deus, o que é o Marcos? Não, o Marcos é o youtuber que ele segue. A Melissa segue também. O Marcos vai contar. Se tu medir para ele, o Marcos fala a verdade. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque se a gente sabe quem a gente é em Cristo, a gente não fica se enganando. A gente não fica se regulando, se limitando. Deixa ela mexer aí que ela tá reconhecendo o dindo dela. Né? Está falando, viu? É verdade, pai. Para com esse negócio. Quando a gente entende quem a gente é em Cristo, a gente para de frescura. A gente para de ficar confabulando histórias para justificar as nossas ausências. A gente fica dizendo que a gente não pode por causa disso, por causa daquele outro. Não, é que eu tenho um compromisso. Para, cara, tu vai ficar dormindo. Não, é que eu não pude ir lá por causa que eu tive uma coisa que... não sei o que. Não, tu não vai com a cara daquela pessoa, por isso que tu não foi. Tu tem um baita de um preconceito com relação àquele lugar, por isso que tu não fez o que tu deveria fazer. Eu já ouvi trechos de mensagens que eu desliguei antes de entender o roteiro, porque eu não ia com a cara de quem estava falando. Sabe por quê, irmão? Eu preguei na semana passada do versículo 8 e 9, se eu não me engano, de Lucas. Olha quais são os versículos que tem depois aí, irmão. A gente começou hoje do 13. Olha o que diz no 10, 11 e 12. Olha o que tem no 10, 11 e no 12. Que o Senhor me ajude. Estou sem relógio hoje. Me ajuda aí, irmão. Também. 9:13. Vai dar bem certinho. Olha só, lembra, né? Nós falamos do 9 ali. Quem falar contra, quem disser publicamente que não é meu, o filho do homem, também dirá diante dos anjos que essa pessoa não é dele. E no 10 diz assim: quem falar contra desculpa. É isso, né? Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado. Porém, quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando levarem vocês para serem julgados nas sinagogas ou diante dos governadores e autoridades, não fiquem preocupados pensando como vão se defender ou o que vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo lhe ensinará o que devem dizer. Irmãos, esse trecho de quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, e quem falar contra o Espírito, blasfemar contra o Espírito não será perdoado, ele foi dito por Jesus, não me engano em Mateus ou Marcos, né, em um contexto em que as pessoas começaram a falar que Jesus operava milagres em nome de Beelzebu. E ele vem e fala isso, que você pode falar a respeito daquilo que eu estou fazendo aqui, mas não critique as obras que vêm de Deus. Não critique aquilo que é feito por Deus. E o que isso conecta um contexto com o outro, irmão? Ele fala isso e diz logo na sequência: se vocês forem levados a serem julgados pelas autoridades, vocês não devem se preocupar, porque o mesmo Espírito que você pode blasfemar contra ele e não vai ser perdoado, ele vai dizer para você o que fazer. E como sair dessa? Ele está dizendo o seguinte: para de fantasiar. Entende que você é satisfeito em Cristo, você é suficiente em Cristo, você é pleno em Cristo. E como é que isso funciona, irmão? No momento em que eu decido entregar a minha vida a Cristo, eu estou dizendo o seguinte:
Eu sujeito esse meu querer ao querer de Deus, porque eu estou farto de viver essa vida de pecado que eu tenho vivido. Eu admito a minha condição de pecador, porque eu não sou pecador porque eu peco, mas eu peco porque eu sou pecador. A consequência do pecado de Adão, ela é sobre a minha vida, a minha natureza me leva ao pecado. Eu em mim mesmo, eu não tenho ferramentas capazes de me fazer parar de pecar. Porém, o que vem à minha mão é a graça de Cristo que bate à minha porta e me convida a uma nova história. Só que para isso eu preciso abrir mão de quem eu sou e me entregar a Ele, dizendo: ai de mim, Senhor, porque sou pecador. Eu não preciso acertar a minha vida para vir para Cristo. Justamente porque eu não tenho uma vida certa, é isso que me leva a Cristo. Porque não é para os sãos que o médico vem. E quando eu me aproximo de Cristo, eu digo para Ele: Senhor, eu sei que eu faço tudo isso errado. E eu passei uma vida tentando acertar isso. Uma vez eu pensei, Senhor, que o que eu precisava fazer era dar mais tempo para Deus. Aí eu abri mão do serviço, eu abri mão da empresa e me enfiei dentro da igreja. Aí eu disse para o meu marido que agora eu não ia poder ficar de noite mais em casa com ele, porque eu entrei no diaconato da igreja. Eu disse para o meu marido, eu disse para o meu filho que eu precisava ir limpar a igreja todas as tardes. E foi isso que estragou lá em casa. Aí me enfiei dentro da igreja, fui ficar ouvindo aquele pastor sem vergonha, que depois ainda falou de mim. Sempre tem uma história assim, não tem, irmão? Você já ouviu uma coisa assim? E aí acha que deu tudo errado porque se enfiou dentro da igreja e não deu atenção para a família. Só que daí aquele que larga a igreja e vai para a família, começa a dar um monte de problema. E aí ele começa a brigar com a mulher. Pensa bem, irmão. Larga o serviço e vai ficar dentro de casa cuidando da patroa para te ver. Ela vai te mandar embora em 3 dias, irmão. Você já teve férias? Ela não disse: por que tu não vai jogar futebol? Complicado, irmão. E aí, vai para dentro de casa, vai brigar, daí vai ficar pensando que se separou porque parou de ir fazer o teu compromisso na igreja. Porque a gente fica pensando que consegue enganar o Espírito que vem para nos provar, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O Espírito Santo vem sobre a nossa vida e nos apresenta a revelação de Deus. Ele nos convence, ele nos transforma. Só que nós achamos que nós fazemos tanta coisa errada, que essa abundância de pecado, ela não vai, a graça que superabunda, ela vai ser insuficiente. Vai ser insuficiente para cobrir a imensidão de nossos pecados. Mas essa imensidão de graça é muito maior. É muito maior. Só que a gente acha que não vai dar. Porque tu não sabe o que eu fiz. Não. Vai dar, irmão. O Espírito Santo vai ser suficiente na tua vida para te convencer, para te moldar e para te transformar. Agora, se tu acredita que é no teu braço, no teu talento, aí tu vai ter problema, irmão. Aí tu vai ter muito problema. Porque daí tu vai virar um religioso insuportável. Você vai achar que é no teu conhecimento da palavra e como é que tu faz, e quanto tu articulado, tu é. E aí começa a dar enrosco. E aí você vai começar a achar que é a tua igreja que é o problema. Vai começar a dar um monte de problema e consequências dessa falha terrível, que é não acreditar ao Espírito que é dele. Eu falei esse tempo com meu compadre, eu tenho um monte de compadre, então eu posso falar isso. Eu disse para ele: mano, velho, se não fosse Deus, as nossas mulheres não iam nos aguentar. Não iam. Porque tu dá uma desviadinha e já fica a treva, que Deus o livre. Imagina se abandona tudo. Tem um monte de comadre aqui que agora deve estar pensando: foi o meu. Tem umas que pensaram assim: como é que tu é compadre do Maurício? Eu não sabia.
Sabe por quê, irmão? Porque a gente não entende que aquilo que o Espírito vai fazer é no que eu tenho que me preocupar. Eu tenho que me dedicar nisso. Eu não tenho que me preocupar com o que os governos, os pastores, o presidente, o sei lá quem vai pensar de mim. Na hora que me apertarem, o Espírito vai estar comigo. O que eu não posso é romper com o Espírito. Porque se eu me preocupo com o governo, eu rompo com o Espírito. Porque eu sou pressionado por quem? A vida que eu levo, ela é a respeito de quem? Quem é que eu respondo as perguntas da minha vida? As ações que eu tenho, o que eu faço ou eu deixo de fazer, é para respeitar o nome de quem? A quem eu temo? Começa pela minha mãe, porque lá em casa ela batia para valer. Depois que eu me casei, eu já nem sei mais. Mas o meu chefe, ele é brabo também. Se ele me bota para a rua, aí sim, ele me bota para a rua lá, eu apanho da mulher, chego em casa, a mãe me xinga. A quem eu temo? Tem pai aí, meu irmão, que tem um medo dos filhos, que Deus o livre. Imagina se o meu filho deixa de me amar. Então eu não posso desagradar ele. E aí vai ser joinha a criação dele, né, irmão? Daí você pensa que a culpa é do sem vergonha do teu ex-marido que te abandonou. Porque tu não quis fazer teu papel de mãe, tu não quis fazer teu papel de pai, porque tu começou a temer ao teu filho. A tua vida começou a responder e ser a respeito do teu filho, da tua mulher, do teu chefe. E aí, quando o teu chefe chega lá e diz assim, nós temos que entregar esse projeto essa semana, nós precisamos bater essa meta, você fica tremendo, porque não sei se eu vou conseguir. Quando aquele professor teu que você respeita um monte, sabe, tem sempre um professor que você pensa assim, cara, esse ele tem que pensar que eu sou o melhor aluno. E aí ele dá uma aula e tu não entende. E aí você se desespera, porque não entra na cabeça. O que ele vai pensar de mim? Ele não vai pensar que tu é o burro que tu pensa que ele vai pensar. Porque a gente pensa que as pessoas vão pensar que a gente é totalmente incompetente. Se a gente não bater uma meta, se a gente não fizer tudo que tem que fazer em casa, sabe? Vai chegar a patroa, né? Tá 5 horas da tarde, chega rápido. E aí tem a roupa para estender, tem o pano para passar, meu Deus, o que eu faço primeiro? Daí tu começa a pensar o que tu vai deixar de fazer que ela vai ficar menos braba. Porque tu engana ela até agora, que tu faz tudo durante o dia. Só que ela chega, tá o piso molhado, a roupa molhada na cerca, às 5 horas da tarde, irmão. Desculpa. A máquina tá ligada ainda, que tinha só ligar o botão. Às 8 da manhã. Sabe? Daí tu diz assim, a louça tá no secador, porque eu deixei ali para secar mais um pouquinho. Só que era da janta de ontem. Se tu tivesse lavado a louça de manhã, irmão, a louça do teu café da tarde ia estar na pia. Eu não sei quem é casado jovem aí, né? E quem não é também, e fica em casa por algum tempo, sabe do que eu estou falando. Não adianta. Ela não vai pensar que tu é melhor ou pior porque tu conseguiu cumprir as tarefas. Ela sabe quem tu é. E te digo mais, se tu não cumprir as tarefas, ela tem que saber que tu não cumpriu as tarefas. Nós estamos falando aqui como se o cara fosse o empregado da esposa, né? Porque aí esse é um texto hoje que é politicamente correto. Se eu falasse ao contrário, eu ia levar paulada. As 17 pessoas que veem o canal iam até comentar se eu começasse a falar que é a mulher que tinha que fazer as coisas em casa. Tem 17 que sempre olham. Na verdade são 16, porque um sou eu. Tá bom, né, irmão? Se a gente considerar que tem... Talvez a metade esteja aqui, porque quer ver a sua cabeça passando ali. Eu passei 1 hora para ir no banheiro, né? Eu quero ver essa parte, vai passando até chegar lá. Né? Se considerar que é a metade, então, digamos, tem umas 7 pessoas que não estão aqui que olham, então tá valendo. E se dessas 7 a metade não assistiu tudo,
São 3 e meia pessoa. Não. Deixa quieto. Depois que eu falei de superabundância hoje, qualquer coisa pode ser perigosa. Irmãos, a gente precisa entender que não é a gente cumprir uma tarefa que vai definir quem a gente é. Mas a gente pode viver uma vida altamente pressionada se a gente pensar que a gente precisa, que a gente depende do dinheiro, da empresa que a gente trabalha, do respeito dos teus professores, do respeito da tua mulher, teus pais. A gente vive uma vida de pressão muito grande. E a gente se ilude nessa vida de pressão quando a gente recebe aplausos desses que não tem que nos aplaudir. E aí a gente, quando recebe aquele aplauso, a gente senta numa cadeira. Porque eu não consigo ver esse cara da colheita aqui sem estar sentado numa cadeira de praia, irmão. Pensa comigo, sem camisa, com aquele calção da Adidas rasgado no fundilho. Senta ali. Tem um irmão que olhou assim, eu tenho esse. Sentado ali com a perna bem cruzada, olhando para o celeiro e dizendo, agora sim, está tudo que eu preciso aí. A gente corre esse risco. Mas se a gente entende que a gente já é satisfeito em Cristo, pensa comigo, irmão, se você não precisasse do dinheiro para trabalhar onde você trabalha. Pensa comigo, ganhou na Mega Sena. Irmãos, mas crente não joga. Eu disse, tá bom, irmão. Não joga, eu também nem sei como é que funciona. Mas ia ser bom ganhar, né? Primeira coisa que muita gente ia dizer assim, eu não ia trabalhar mais. Esse é o problema, irmão. Você trabalha para você ser escravo do dinheiro. Imagina se você entendesse que você não depende do dinheiro. Que você vai lá todos os dias. Porque aquilo lá vai fazer bem para você e para quem você vai atender. Para quem trabalha com o público, para quem vai projetar, para quem vai desenvolver algum projeto. Imagina que você entendesse que você não está lá para receber o seu salário, mas você está lá para responder à graça de Deus que te deu a capacidade que você tem de desenvolver o teu trabalho. Pensa comigo. Se você não pensasse que tinha que competir com teus colegas para ter a melhor nota, e se você não se preocupasse com o dinheiro, porque muitas vezes a gente tem bolsa de estudo e enlouquece para passar. Porque a gente tem uma pressa para entrar no mercado. Diz, calma, irmão. Se tu rodar em uma matéria, é porque tu precisa fazê-la de novo. É melhor tu repetir e aprender do que tu passar sem saber. Sim ou não? Sim, irmão? Então, para que tanto desespero no final do semestre? Se tu passou o semestre todo e não aprendeu, não vai ser numa noite antes que você vai aprender ungindo a prova e fazendo jejum. Bota o livro embaixo né? Acontece, né, irmão? Quando eu disse uma vez que o jejum não resolvia o problema de prova, nunca mais fizeram jejum. Eu me lembro que eu fazia jejum só quando eu tinha que pregar ou quando eu tinha prova. E eu não estudava, né, geralmente. A gente tem que entender que se a gente olhasse para a vida e entendesse que a gente não depende de dinheiro e nem da aprovação das pessoas, a gente ia fazer tudo com liberdade. Sim ou não? E por que você não tem essa liberdade, irmão? Por que você vive cativo? Por que você vive com um fardo nas suas costas, irmão? Sabe por quê? Porque você não entende que em Cristo você é satisfeito. Você não consegue entender que não é o teu dinheiro, não é o teu braço, não é a tua beleza, bonitão, que vai fazer alguma coisa dar certo. Mas é Deus que tem te satisfeito até hoje. Já falei para ti, lembra? Lembra dos dias que não tinha dinheiro e que se comia pão com mortadela dando risada com a família? Sim. Por que agora você vai comer no Outback sozinho? Mas eu estou comendo uma cebola, né? Toca essa cebola fora e vai comer pão com mortadela com a tua família. Ou melhor. Vocês ouviram isso ainda? Ou melhor. Calma, Maurício.
Nada de exaltações. Ou melhor, pega o dinheiro do Outback e vamos ali no paredão e convida a tua família para vir contigo. Ah, mas a minha mãe não gosta daquele X de lá, então compra outra coisa para ela. Irmão. Faz uma janta lá na tua casa, faz um churrasquinho para ela. Ah, mas ela e minha mulher não se dão, mas elas vão ter que se converter, irmão. Dá uma oportunidade. Ah, mas só que é o seguinte, as crianças ficam enlouquecendo, eles ainda bem que tu tem tanta gente que não consegue. E se eles estão te enlouquecendo é porque eles são saudáveis. E eles têm mais que te enlouquecer mesmo, porque tu passou muito tempo enlouquecendo os outros. E tu faz coisa muito pior hoje. Fica enlouquecendo teu pastor, tua mãe, teu pai, o teu marido, é a coisa louca. Se tu pensa que teu filho te incomoda porque ele corre e tem que correr atrás, imagina Deus olhando onde é que tu vai. Para se esconder, sendo que não tem como se esconder dele. Se a gente entende que é pleno em Cristo, é satisfeito em Cristo, Ele é suficiente para resolver tudo, todas as nossas demandas, toda a minha vida fica mais leve. Se aquela namorada descobrir que eu tenho frieira no pé, aquele namorado descobrir que o meu cabelo é desgraçado, ele tem mais é que te abandonar mesmo. Quer enganar o coitado. E se ele está se preocupando em ficar contigo por causa do teu cabelo, tu está ganhando ele indo embora. Entende? Quando a gente entende que a gente é, independente do que as pessoas pensam, a gente vive mais seguro. Porque a nossa segurança não está nas nossas mãos. E nem na mão do maluco aí desse mundo. Mas estão na mão de Deus. Você sabe que se você der essa resposta no WhatsApp, um monte de gente pode interpretar um monte de coisa. Mas Deus sabe o que tu disse. Não deixa de falar com alguém que está precisando de ajuda. Porque você tem medo do que as pessoas vão pensar. Faça. Porque Deus te deu talento para fazer. Faz. Faz o teu solo na guitarra, irmão. Faz. Faz para valer. Porque Deus sabe por que tu está fazendo. E se tu está fazendo de safadeza, azar é teu. Mas se você não está fazendo, não se preocupe. Se dedique e faça o melhor. Faça o melhor. O problema não é ser bem sucedido no que a gente faz. É a gente não ter ninguém à nossa volta para compartilhar. E se a gente está em Cristo, a gente nunca vai estar sozinho. Porque o Evangelho não é individual, irmão. Embora a salvação seja, o Evangelho em si, ninguém pratica sozinho. Ninguém. Os momentos mais difíceis da minha vida, Deus me cercou de pessoas que me amavam. Eu já tive momentos difíceis com você. Você sabe do que a gente está falando. A gente é tão pequenininho. Mas como é que a gente consegue ser satisfeito? Você já teve mais do que você tem hoje, irmão? De coisas. Eu já tive algumas coisas. Nunca fui rico. Nunca fui. Não sei se você um dia. Mas eu vou dizer para ti. Eu não vou pegar, irmão, e saber que um irmão meu está precisando de ajuda e ficar mesquinhando. Não vou fazer isso, irmão. Inclusive, eu estou com a minha conta no vermelho, quem quiser. Não. Quantas vezes você pegou o seu dinheiro e botou na caixinha da igreja? Várias vezes na sua vida. Quantas vezes você pegou o seu dinheiro e foi lá e deu para aquele irmão que está precisando? Ah, mas ele vai ficar bravo. Azar é dele, irmão. Ele com orgulho dele. Quantas vezes estava faltando lá na tua casa e você não disse para ninguém? E quantas vezes você saiu da sua casa e pegou o que você tinha na sacolinha e foi na casa de alguém que você soube que estava faltando? Foi bom para você, não foi? Por que você não deixa alguém fazer isso para ti também? Se você pensa que é mais crente que aquele que está faltando, não. Você é um orgulhoso. Você acha que as pessoas vão pensar mal de você. Você acha que vão pensar que você é um péssimo pai de família. Que você não é uma mãe que consegue ajudar o seu marido. Porque as coisas não estão legais. Você que está com problema no seu relacionamento com seu esposo, com a sua esposa, e fica quieto, com medo que as pessoas pensem que você fracassou.
Lembre-se, não é o que as pessoas pensam de você que definem quem você é. E cá para nós, todos nós, em algum momento, longe de Deus, a gente vai fazer mal para alguém. Esse é o momento de te aproximar, então cede. Lembra? Não deixa de fazer o melhor quando você pode fazer o melhor. Mas lembre-se, não é arrumando toda a casa 5 minutos antes da sua esposa chegar que vai te tornar um bom marido. Entende isso? Não é. Não é fazendo uma janta bacana que ele gosta. E quando ele resolver ir olhar o placar do jogo do Grêmio no final de semana na televisão e tu começar a xingar ele, que vai resolver. Ele não vai nem querer comer essa comida que tu fez com tanto amor. A gente é pleno em Cristo e a gente entende a graça. A quem a tua vida responde? A respeito de quem você vive a vida que você vive? Eu quero te dizer, irmão, não se preocupe. Não se pressione com as pressões desse mundo. Mas agora, se o Espírito está aí dentro, dizendo para você, é isso é para ti, muda, não negue a Ele, irmão. Você vai perder a sua salvação. Porque a sua salvação depende de dar ouvidos a Cristo, que em nós é o Espírito. Amém? Quero te convidar hoje a fazer com o Senhor uma oração. Essa oração diz a respeito do quanto você é satisfeito em Cristo. Essa oração diz a respeito do quanto você é completo em Cristo. Se você não é, bata no seu peito essa noite e diga, ai de mim, Senhor, eu sou um pecador que não se sujeita a Ti. Eu preciso mudar, porque eu não aguento mais o fardo que esse mundo coloca em mim. Amém? Fica de pé no teu lugar então, vamos orar?